Este podcast é da responsabilidade da Fundação GDA. O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar à ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas. Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo o Som e a Fúria, o produtor Luís Urbano e a Sofia Bernard, que é a coordenadora de desenvolvimento de projetos. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigada. É uma grande responsabilidade receber-vos, eu vou explicar porquê. Porque, para mim, vocês são os campeões. Isto é, são daquelas entidades que eu sei que têm imensos projetos aprovados e que já têm um caminho feito. Por isso, a conversa certamente que irá ser ainda mais interessante. Eu talvez começasse justamente por perguntar, dos recentes projetos que têm aprovados, quais são aqueles que gostariam de destacar? Começo por destacar um que vai estrear agora em breve, que é o Índia, que é uma longa-metragem de ficção do Telmo Churro, que foi apoiado no Slate de 2020, não foi? Sim, 2020. E, portanto, é um filme que apesar destes apoios média não terem como obrigação depois a entrada em produção, eles são um contributo muito forte para os projetos poderem entrar. Portanto, este eu destacaria porque vai ser digamos, desse Slate de 2020, vai ser o primeiro que vai chegar às salas. E depois há o projeto global, que é o filme e série do Ivo Ferreira, e que tem, eu diria que é um pouco um case study do programa Média, porque é um projeto que começou numa ideia inicial por ser um filme de longa-metragem de ficção, e que depois cresceu, derivou para série, e que se mantém com este duplo formato. Vai ser um filme e vai ser uma série de 6 episódios. E, portanto, a partir de certa altura, portanto, enquanto filme, o projeto global teve um apoio média no mesmo slate do Índia de 2020, e posteriormente, quando cresceu e derivou também para a série de televisão, portanto teve também um caminho na componente de série de desenvolvimento, em que tivemos o co-development do Mídia. Fechámos esse co-development com sucesso e avançámos para a produção, e tivemos o apoio, julgo que fomos uma das primeiras produtoras portuguesas, ou a primeira produtora portuguesa a ter apoio de média à produção de séries através da linha do TV Online, do Europa Criativa Média. Ok. Nós aqui temos uma grande preocupação de ajudar as pessoas em caminhos novos, isto é, vocês para nós, como eu dizia há pouco, são os nossos campeões, portanto têm este fator de inspiração para os demais poderem concorrer, portanto é muito importante para nós também explicar um pouco como é que funciona o programa. Por isso também tivemos a oportunidade de ter aqui a Susana Costa Pereira, da Europa Criativa, que explicou as várias fases do que é o apoio média, o slate, o mini-slate, a produção, o apoio à cooperação, por aí fora. Eu sinto sempre que uma das coisas que assustar, entre aspas, os candidatos, é algumas das obrigações que estas linhas de financiamento têm, nomeadamente no que diz respeito às obrigações de distribuição, às parcerias, a encontrar parceiros que trabalhem convosco. Como é que no vosso caso vocês dão esses passos que são um bocadinho mais sensíveis? Assim, há uma característica, ou seja, antes de te responder assim muito diretamente à tua pergunta, há uma característica dos programas média, e aí se calhar recuo àquilo que foi o nosso primeiro projeto, numa linha que já não existe, que era a linha Single Project, que foi em 2007 com a Espada e a Rosa. Ou seja, a ideia de candidatarmos o projeto a desenvolvimento surgiu na altura com a informação que tínhamos, e depois o impacto que produziu gerar a candidatura ao média foi, digamos, a primeira coisa essencial, que é obrigou-nos a pensar e a ter uma estratégia de desenvolvimento, e obrigou-nos precisamente depois a tentar preencher esse tipo de requisitos que são fundamentais. Ou seja, a lógica do programa média não é, apesar de nos conferir apoio
específicos a projetos que a gente possa ter, mas obriga-nos, entre aspas, a ter uma estratégia que visa olhar, em primeiro lugar, para o mercado europeu e para estabelecer esses caminhos de coprodução, de distribuição e que são uma componente muito importante quando estás a desenvolver um projeto, que as pessoas às vezes não têm a noção. Portanto, temos a tendência para olhar só para os requisitos de candidatura, mas os requisitos de candidatura, preenchê-los, obriga-nos de facto a esse trabalho e a incorporar... É como se houvesse um trabalho prévio, exatamente, não é? exatamente. E portanto isso obriga-nos de facto a repensar e a pensar nos projetos de uma forma que, lá está, que incorpore precisamente essas outras atividades que são atividades de desenvolvimento que normalmente pensamos sempre quando estamos a candidatar a um apoio de desenvolvimento para um projeto, que estamos a pensar que estamos a candidatar-nos para um apoio à escrita, para ter meios suficientes para escrever o guião. Há coisas que avançam em paralelo, para além da escrita, e que têm que ver precisamente com testar as capacidades de produção que o projeto pode ter. E aí esses requisitos são basicamente, têm a ver com isso, têm a ver com tu sentiste preparado ou não com o teu projeto para cumprir esses requisitos, e cumprir esses requisitos não é uma mera formalidade, ou seja, após cumprir tens que trabalhar nesse campo. Claro. O que é que tem sido mais difícil para vocês? Fazer aquele caminho de candidatura, de processo de candidatura, ou depois um processo de gestão que vem a seguir? É assim, podes falar um bocadinho sobre isso? Sim, diria que acho que o processo de candidatura em si é talvez mais exigente que depois de termos o apoio, apesar de, ou seja, nós candidatámos antes, o Média terminou um programa em 2020 e agora abriu outro 21-27, e há uma grande diferença entre os dois. Até o que terminou em 2020 implicava uma prestação de contas e justificação de contas todas do apoio que tivemos, e essa parte talvez fosse mais exigente, sim, ou seja, depois de ter o apoio de teres que justificar todas as contas. E não era um processo. Aliás, não era um processo. Até tomava a primazia, havia uma espécie de ditadura das contas, sim, face àquilo que é ditadura. Às outras coisas substanciais de desenvolvimento. Agora, neste novo programa de 21-27, eles acabaram com isso, mas por outro lado, a candidatura em si é feita num portal que é bem mais complexo do que era anteriormente. Não é um pesadelo, a primeira vez foi complicada, a segunda foi um bocadinho menos, e depois, pronto, a terceira, já fizemos 3 neste portal, já estou mais à vontade, mas não posso esconder que não é intuitivo, e portanto, para voltar à pergunta, nesta fase diria que o mais complexo é a gestão da própria candidatura. Depois de termos o apoio, implica também uma gestão continuamente no portal, não de prestação de contas, mas de atualização de tarefas que nos propusemos a fazer e que temos que provar que as fizemos, e é tudo dentro do portal, que às vezes pode não ser completamente intuitivo, mas é uma questão de tempo, paciência, e não posso deixar de dizer, a Susana Costa Pereira é uma ajuda fundamental para quem quiser entrar nestas candidaturas. Ela está sempre lá para qualquer dúvida, das mais genérica à mais detalhada, de não percebo este campo aqui à esquerda, faço print screens, mostro-lhe, e se ela não sabe responder, ela vai acima e depois vem com a resposta. Portanto, sim. Ótimo, é muito interessante o que tu estás a dizer, porque de facto há aqui uma mudança de paradigma, não é? E agora, traduzindo isto aqui numa linguagem um bocadinho mais regulamentar, trabalhávamos com custos reais e agora estamos a trabalhar com uma lump sum. Sim. Isto significa que neste momento não apresentamos contas, faturas e despesas à Comissão Europeia, apresentamos resultados ou deliverables, ou entregáveis, não é? Exatamente. No tal funding and support ao que tu estás a referir. Exatamente. Pronto, nós temos sempre esta preocupação de ajudar as pessoas a desmistificar estes processos, mas sim, concordo contigo, facilitamos de um lado, mas ainda estamos aqui numa fase de aprendizagem com o portal. Eu próprio também estou sempre em luta com o portal, portanto... Sim, é uma constante luta, até na fase de... Ou seja, há três fases, se não me engano, é a candidatura, depois de termos o apoio a assinatura do contrato e depois é a finalização ou final report. Portanto, em todas elas eu atravessei crises de ai, como é que eu faço isto, Susana, preciso de ajuda. Mas claro que depois, já tendo feito a primeira, tudo é mais simples, porque... É como fazer o IRS.
Exato. Seja mini-slate co-development ou produção TV online, no fundo depois o sistema é sempre o mesmo, e como agora só vão mudar em 2027, acho que até lá vamos ter tempo de nos ir habituando melhor. Ok. Pensando um bocadinho na vossa instituição, Som e a Fúria, na vossa produtora, em termos de resultados, o que é que vocês sentem que ganham verdadeiramente com a entrada destes projetos? Pensando em recursos humanos, pensando em recursos financeiros, pensando na participação em redes internacionais que depois vos transportam para outro sítio, como é que vocês veem estas ações? Ou seja, em geral vemos positivas, porque lá está, o facto de nos propormos desenvolver projetos e propormos fazer este tipo de candidaturas e passar por tudo que envolve, que é pensar o projeto, ajustá-lo e adequá-lo para o tornar elegível em termos de candidatura, obriga-nos a um trabalho que, de per si, mesmo que não tivéssemos apoio, ou seja, que não fôssemos contemplados, esse trabalho já em si produz resultados positivos da forma como tu abordas os projetos e como tu defines estratégias para os desenvolver, com vista depois à sua produção. Portanto, ou seja, é um instrumento, é uma ferramenta uma ferramenta de apoio super importante para nós, que faz parte, ou seja, nós obriga-nos, isto é uma coisa que também queria dizer, provavelmente vais perguntar mais à frente, mas obriga-nos a pensar com alguma antecedência relativamente aos projetos que estamos a desenvolver, porque não é possível pensar, para a semana fecha um deadline de candidatura nem média, pensar. bora lá, esqueçam, não é por aí, ou seja, isto obriga um pensamento a médio e longo prazo, e isso em si já provoca efeitos. Depois, a consequência do apoio em si, basicamente, é que não há nenhum projeto que tu tenhas com vista à produção. Normalmente o que acontece, a tradição é, nós temos projetos para produção, aqui e ali podemos ter um apoio nacional para desenvolver, sobretudo para aplicar na escrita, para guião, o guião está pronto, vais à produção, tens sorte, ganhaste apoio financeiro do ICA para o projeto, mas na verdade falta aqui uma fase muito importante, que é até ele entrar em produção, que é testar as premissas do projeto no terreno. A grande vantagem de ter um apoio financeiro média nos projetos é que precisamente ficas com orçamento para cumprir essa fase, aliviando o orçamento de produção dessa obrigação. E, portanto, isso torna os projetos mais robustos. Sim. Disseste uma coisa muito interessante, que é a questão do tempo, não é? Eu ouço sempre essa crítica, mas a call abre e fecha muito rapidamente, não há tempo, é tudo muito apertado. E é porque eu não partilho nada dessa opinião, não é? Nós sabemos exatamente o ritmo e os calendários de calls, sabemos que daqui a um ano haverá isto, daqui a um ano haverá aquilo, e portanto... A data em si é absolutamente irrelevante. Tens que saber que naquela época sabes que vão existir calls. Eu partilho isso convosco e digo isto muitas vezes às pessoas: não fiquem à espera que abra a call para começarem a pensar no projeto, ou seja, programem a vossa vida com o tempo. É muito interessante isso que... Sim, nós, por exemplo, já estamos a pensar que projetos podemos concorrer para o ano e a que linhas é que fará mais sentido, embora ainda não tenham aberto. Claro. Mas sabemos que em março abrirá... Em princípio, sim, era a data indicativa, mas sim, é isso. Temos tem que ser mesmo pensado com tempo, que projetos, e depois então ir começando a preparar desde os documentos artísticos que temos que pedir aos autores, as traduções, e lá está o preenchimento do portal e do formulário com as estratégias todas que levam o seu tempo. Sim, e requisitos, e mesmo a própria forma de comunicação do projeto que estamos a pensar. Exato. Porque há requisitos, por exemplo, de já apresentar potenciais parcerias, seja a nível de cooperação, seja a nível de distribuição. Isso também nos obriga a pensar, a comunicar o projeto e a fazer esse trabalho prévio. Junto dos nossos parceiros. Exato. A vantagem que nós temos sem a Fúria, que nesse aspecto não podemos ser considerados, somos os campeões, como tu dizes, mas não podemos ser considerados exemplo, é que nós já conseguimos, ao longo deste ano, desenvolver uma estrutura que nos permite, por exemplo, ter a Sofia especificamente, entre outras coisas que ela faz, que também faz distribuição, mas trabalhar exclusivamente para as candidaturas e para preparar isto. Obviamente, nós precisaremos, em comparação com uma produtora mais pequena, de menos tempo, porque já temos, ou seja, conseguimos repartir estas tarefas, e mesmo estas tarefas... não só por mim, sim. Exato, temos uma estrutura que nos permite dividir o trabalho, digamos que eu coordeno, sim, a candidatura e tenho a responsabilidade
final e de Pois. carregar no submit, mas não deixa de ser um trabalho de equipa, sobretudo dividimos, por exemplo, eu e o Luís trabalhamos muito a parte de estratégia de produção, financiamento, temos uma colega, a Fabienne Martineau, que trabalha mais as partes de estratégia de distribuição, marketing e promoção, pronto, e no fim, claro, juntamos tudo, falamos todos e sai aquele conjunto de exigências e de formulário complexo, não sei quantas páginas, tem para aí 40, aquela parte B, enfim. Voltando ao início, quando candidatámos a Espada e a Rosa, era só eu e a Pois, Cristina, sim, e eu não basicamente estava a lá candidatura resumia-se a 3 pilhas de papéis que iam por correio. Pois, exato. Outro tema que também é muito sensível enfim, e às vezes também corresponde a uma limitação no que diz respeito a este tipo de projetos, é o facto de ser cofinanciamento e não financiamento. Portanto, haver aqui uma componente, 70%, 80%, depende um bocadinho das linhas de financiamento. Como é que no vosso caso programam esta necessidade de pelo menos ter 30% ou 20% para alavancar o vosso projeto financiado? Lá está, isso tem muito a ver com os projetos que vamos escolher, porque se repara, quando estamos a pensar num slate, ou num mini slate agora, embora nós possamos ir a slate, Sim. não temos aquilo que antigamente tínhamos no slate, porque o programa média tinha um sistema de compensação dos países com mais fraca capacidade de produção. Então no slate, o facto de sermos portugueses dava-nos um conjunto de pontos automáticos, portanto que nos permitia equilibrar face a outros competidores de países com mais capacidade. Agora o mini slate é exclusivo para países com menos capacidade. Quando estamos a pensar estes slates, estamos a pensar e tentamos fazer sempre aqui uma combinação de projetos que já estão numa fase adiantada de desenvolvimento, que muitas vezes até já tem a componente artística quase completa, a primeira versão de guião, e que tem, portanto, e em alguns deles que até já têm pré-parcerias com coprodutores internacionais. Portanto, é um bocado por aí, nessa combinação entre projetos mais adiantados na fase de desenvolvimento e projetos menos adiantados na fase de desenvolvimento, que depois criamos essa lógica de alguns já estão cofinanciados, já temos garantias de cofinanciamento, ainda que à data de candidatura não tenhas que provar. Exato, a questão. São candidaturas nessas de desenvolvimento, eles obrigam a uma estratégia de cofinanciamento, ou seja, temos que explicar como é que vamos arranjar o dinheiro que não é o do média, mas não é obrigatório termos garantido. Enquanto na produção TV online, sim, obriga a 40% do financiamento já confirmado. E comprovado por sim, contratos e por documentos. No desenvolvimento não, ou seja, tens que pensar a estratégia de cofinanciamento. Exato, e no fim tens que entregar, não é? Ou seja, no fim, se tiveres apoio, não podes dizer, olha, não conseguimos arranjar nenhum coprodutor, não tivemos nenhum financiamento adicional, não pode ser, ou seja, os projetos têm que ser pensados nessa vertente. Portanto, para as produtoras portuguesas, o combinar a possibilidade de média também com a possibilidade de ter ICA de desenvolvimento, muitas vezes é a estratégia principal. Quando eu te falei, por exemplo, nessa componente dos projetos em mais adiantado estado de desenvolvimento, muitas vezes o que acontece é que, no caso do Índia, por exemplo, quando fomos a Slate, já tínhamos apoio de produção de ICA e, portanto, conseguimos garantir essa componente de cofinanciamento logo na candidatura. E o nosso objetivo, como te disse antes, era basicamente, se tivéssemos o apoio Slate, iríamos aliviar o orçamento de produção daquelas fases de desenvolvimento final do projeto até a entrada em produção. Isso é uma das coisas que é permitido, ou seja, é um dos objetivos também do próprio programa. Sim. E que pode ser outro, vocês podem ter dinheiro próprio, podem ter recursos próprios, pode ser não interessa de onde é que o dinheiro vem, interessa que esteja minimamente garantido ou pensado. Sim. O novo Europa Criativa, quando digo novo é como disseste, e bem 21-27, tem aqui umas preocupações suplementares, não é, que são um bocadinho complexas às vezes de trabalhar. São os chamados temas transversais, falo de ambiente, sustentabilidade, de igualdade, de democracia. Como é que nos vossos projetos estão a conseguir introduzir estes temas que também estão aqui a ser mais uma dificuldade? São incorporados, ou seja, são incorporados no início do projeto, ou seja, temos essa preocupação. Temos essa preocupação, por exemplo, nas questões de igualdade de género.
vamos tendo essa preocupação como produtora de abrir esse espaço para projetos de autoria de mulheres. No caso nas questões de sustentabilidade, portanto, das questões ecológicas, portanto, há protocolos, há preocupações que nós, nas nossas produções, já temos no terreno e que agora também estamos a aperfeiçoar com a prática, não é? Até porque hoje em dia o facto, sei lá, um projeto que tenhas em coprodução e que queiras candidatar aos apoios do Eurimage, já te obrigam também claramente obriga a mesma a cumprir. Portanto, ou seja, há uma mudança de paradigma que nós estamos a acompanhar e que vai começar a ter resultados práticos mais à frente, porque é uma coisa relativamente recente. No caso do cinema e da televisão ainda há uma espécie de uma responsabilidade adicional, que é não só fazer como promover, não é? Como dar visibilidade a esses temas que de certa maneira estão na ordem do dia e que também queremos que se saltem, não é? Para o domínio público. Mas nós temos até o Primeira Pessoa do Plural lá na parte de Itália, é uma coprodução com a Itália, é um filme que também foi apoiado pelo Slate 2020. Pelo Slate 2020, que é uma coprodução Portugal-Itália, e não tem uma parte já green certificado? Não, houve já alguns pressupostos, alguns cuidados, e no caso específico, na componente italiana, havia um protocolo, um green protocol, que se o conseguíssemos ter cumprido até ao fim, portanto dava um acréscimo de financiamento. No caso concreto, não conseguimos ainda preencher todas as características, porque é um protocolo bastante pesado. Há coisas que têm que ser muito pensadas e repensadas na produção, porque o cinema, ou seja, quando estás em escala de produção de longas metragens, séries, enfim, nas características do projeto, te obriga a muita deslocação, a muitos company moves, estás a emitir cada vez mais gás. Ou seja, há coisas que por muito que nós queiramos ir respeitando, portanto, ou seja, neste momento não tens parques de automóveis elétricos, portanto, disponíveis em rent-a-car, e nós usamos muito rent-a-car, precisamente para a questão das deslocações de equipa. Estamos muito limitados à gasolina e ao gasóleo, portanto, as emissões de carbono, portanto, otimizamos. Já temos a preocupação de otimizar, mas não conseguimos ainda eliminar. Claro. Também sinto, enfim, comigo vêm falar muitas pessoas, e há muitas pessoas, por vezes, até às vezes com alguma inocência, me perguntam se aquele projeto é elegível para o média, ou se é elegível para o Slate, ou mini-Slate, ou a produção, ou o que seja. E quando eu tento ajudar e olho e abro o documento da call, depois acabamos sempre por cair aqui em um ou dois problemas que são clássicos e que é, para mim, talvez os mais difíceis de resolver, no caso do desenvolvimento, que é o número de obras, não é? Haver, por exemplo, 2 produtores, 2 países, pelo menos 3 a 5 obras. Como é que vocês... Isto é fácil para vocês? Têm sempre 5 obras para pôr? É sempre fácil encontrar estes pacotes de obras para cumprir? Não temos tido esse problema. Aliás, até acho que especificamente o maior problema tem a ver com o track record da produtora. Ou seja, há uma condição de elegibilidade, que é o facto... Tem que ter uma obra distribuída em pelo menos mais de 3 países para além do nacional, portanto de Portugal, e isso não é óbvio para todas as produtoras, e num período de tempo, não me recordo se eram 5, ou seja, com uma retroatividade de 5 anos, é algo do género. Isso é uma condição em que, se a produtora não tiver isso, nem sequer pode ir aos slates. Mas não é uma exceção, mas nesse aspecto o programa média, e corrijo-me se eu estou a dizer um disparate, tem uma componente importante. Por exemplo, nos projetos individuais, aquilo que antigamente era os single projects, agora é o co-development. E se tu, como produtora proponente, não tens, digamos, não consegues preencher esses requisitos, seja em número de obras, seja em número de obras estreadas internacionalmente, em pelo menos 3 países para além do teu país de origem, se o teu parceiro cumprir isso, exato, ainda que seja um projeto de tua
digamos, Tem que se alterar a lógica de candidatura, Sim, ele sim. vai como Exato. líder Uhum. e assim já podemos. e Sim, assim é já verdade. podemos. Ou seja, isso obriga-te, obviamente, então, lá está, a pensar antes da candidatura, na forma de como é que vais encontrar as parcerias que vais necessitar. Mas, e ao contrário do single project do programa anterior, o co-development obriga mesmo a um coprodutor Sim. já, Com- já no projeto. Não há uma carta de exato. intenções, convém já ter um Realmente. contrato de coprodução, E na co-desenvolvimento. produção, eu sinto que é um bocadinho a outra parte, é de haver pelo menos 2 broadcasters ou Sim. 2 países diferentes. Também é mais Sim. uma dificuldade. Também têm conseguido... Sim. Neste caso, Neste e caso, o único que tentámos, como era uma coprodução, Portugal-Luxemburgo, já tínhamos as 2 televisões, uma de cada lado, foi relativamente simples, mas percebemos que pode ser, sim, é uma das... Sim. Aliás, a Susana também nos explicou que em calls anteriores foi de facto uma das condições para não haverem sequer, acho que nem sequer esgotaram o fundo porque não houve projetos elegíveis suficientes. Pois, são difíceis estes tipos de requisitos, eu sinto um pouco isso. Mas de facto há aqui um efeito positivo a médio e longo prazo neste tipo de exigências. É que não vale a pena, ou seja, não vale a pena ficarmos muito chateados porque não estamos elegíveis para isto ou para aquilo. Agora, temos é que repensar os projetos, porque um dos objetivos destes programas é precisamente obrigar-te a estreitar laços com os outros países da União Europeia. E aí, por exemplo, eu sei que os produtores de televisão vão ter que mudar de paradigma, e estão a mudar de paradigma cá em Portugal e não só, e nos outros países. É que um produtor de televisão, de séries de ficção para televisão, séries de documentário, estava um bocado habituado àquela lógica, que é uma lógica que está em declínio e que não tem muito futuro, que é a lógica de tu trabalhares para um único, para o teu broadcaster nacional, que basicamente te encomenda a obra. E isso, os broadcasters nacionais perderam essa capacidade de investimento que tinham antes e agora tens que fazer pela vida. E fazer pela vida é precisamente Ir à luta lá fora. Olha, e ao contrário, são muito assediados. Assim, Fomos um bocadinho para o co-development, já fomos parceiros de sim, 1 ou 2 projetos, sim. mas, bom, muito assediados, não sei se é o termo, Luís. É um bocadito, às vezes ou seja, é assediados, ou seja, toda a gente está a fazer o seu trabalho, anda à procura de parcerias. Eu digo isto porque como vocês estão muito implementados no processo, enfim, Sim, esta sabem questão do que é que estão a falar e lá fora todos têm o mesmo problema, que é encontrar parcerias, Claro, encontrar... Seria normal que viessem bater à vossa porta, não é? Sim, é normal. E temos num ou noutro projeto temos-nos envolvido e temos, digamos, respondido positivamente a esse assédio. Mas é também uma questão, que é olharmos para ver o que é que faz sentido aceitar ou não. E aí obriga sempre àquela estratégia e que nós só aceitamos quando vemos depois, pela natureza do projeto, pela natureza dos parceiros, que poderemos acrescentar qualquer coisa ao projeto a partir de Portugal, a partir do nosso país, porque senão não faz sentido. Se é dar nome para... isso normalmente não. Já falámos um bocadinho sobre um tema que eu gosto muito de abordar, é aquele do impacto dentro da instituição, não é? O que é que vocês fazem lá dentro, como é que se organizam enquanto equipa, portanto já percebemos que a Sofia tem aqui um papel fundamental na organização da equipa que depois faz a candidatura, articulada internamente. Tens assim alguma rotina de trabalho que queiras partilhar com quem nos está a ouvir para dizer façam sempre isto, ou façam sempre aquilo, ou vão sempre aqui ver, ou tenham atenção a isto, qualquer coisa que queiras partilhar com os demais? Não posso dizer que tenha propriamente uma rotina definida, mas posso adiantar que nestas fases de candidaturas especificamente ao média, tenho que, não sei se posso dizer que me dedico exclusivamente a elas durante, claro que como dissemos há pouco, começamos a pensar isto com o tempo e portanto no início não é exclusivo esse trabalho, é uma questão de irmos pensando que projetos é que vamos incluir ou não, e depois quando se aproxima, digamos, a deadline, mas não é na véspera, estou a falar de semanas, aí sim é um trabalho praticamente exclusivo, se o puder ser na altura, mas como disse há pouco também tenho a sorte de trabalhar num Sonho e Fúria que tem já uma estrutura com outras pessoas e portanto é um trabalho de equipa e organizamos-nos dessa forma. Quando chega mais próximo do deadline,
tento mesmo dizer às pessoas que estão envolvidas na candidatura, olha, vamos até ao dia X precisava destas estratégias, até ao dia Y destas, e depois preciso de, não sei, uma semana para conseguir rever tudo. A Susana, mais uma vez, para além do apoio que ela nos dá, faz uma coisa incrível, que é uma leitura muito atenta de todas as estratégias, não da parte artística dos projetos, mas da parte das estratégias, e normalmente tem sempre qualquer coisa a dizer, e portanto precisamos desse tempo da leitura dela, do feedback dela, para depois poder fazer essas, digamos, se acharmos que faz sentido, claro, essas alterações, e então finalizar. Mas são candidaturas que despendem muito, sim, bastante tempo, mas não tenho uma rotina que possa partilhar dia a dia. Ok. Não, porque enfim, há bocado o Luís dizia que quando começaram eram as pilhas, e agora já sinto que já não estão nas pilhas, já estão numa lógica um pouco mais organizada. E eu sinto que para muitas organizações, eu estava a brincar dizendo que vocês são os campeões no sentido de linha da frente, não é? Há outras entidades em Portugal, felizmente, que também estão a trabalhar muito bem nesta área, mas eu sinto que às vezes a coisa não corre bem por aí. As pessoas não estão bem organizadas, não têm rotinas de projeto, não estou a falar de média ou de outra coisa qualquer, não têm a rotina de projeto, não se sabem organizar enquanto projeto, têm dificuldade em fazer um orçamento, têm dificuldade em pensar estrategicamente, como o Luís referiu muito bem. O que é que vocês acham, agora olhando aqui para o nosso lado no sentido de entidades que podem ajudar, que falta fazer para animar um pouco estas entidades e para ajudá-las a fazer melhores projetos? Eu acho que eventualmente há um conjunto de ações que se podiam fazer, ou seja, ações de natureza pública, se quiseres, que se podiam fazer, que têm a ver com mais lógicas de informação, workshops precisos para... a Europa Criativa e a Susana têm feito bastante e são muito, muito explicativas, sim, e depois ela até acho que põe online ou partilha, enfim, eu acho que isso é fundamental para quem está a começar, mesmo. Mas depois no lado de ensino, ou seja, no lado de ensino, que aí não será a responsabilidade da média, eu acho que a componente de produção nas escolas de cinema e nas escolas audiovisuais tem que de facto ser mais acutilante na área de produção, e que tem a ver muito com isto, porque senão estamos a criar aqui um barco completamente desequilibrado. Já não é a primeira vez que eu participo em masterclasses ou sessões de esclarecimento em universidades, em que de repente estou a falar para uma plateia que todos eles querem ser realizadores. E eu dou-lhes sempre a má notícia que lamento, mas que não vai acontecer. Alguns de vocês eventualmente poderão ser, mas a maior parte não vai ser. Porque é preciso precisamente também haver da parte, na componente da formação e do ensino, trabalhar bem a área da produção, que é crucial. Pois, não, isso é a base. É a base para depois podermos fazer tudo isto. E eu também sinto, de alguma maneira, que... por exemplo, muitas entidades olham para o média, mas se calhar ainda não é o média que eles precisam de fazer. Se calhar ainda precisam de fazer outra coisa primeiro. Se calhar precisam de ir ao ICA, ou se calhar precisam de fazer um pequeno projeto para a DG Arts, ou se calhar precisam, antes de darem de facto este salto e não sentirem que caíram num vazio enorme, que ainda era um patamar muito, muito, muito elevado. Portanto, eu acho que o processo, se calhar, também tem que ser mais... O média não está pensado para estruturas em início, no seu very beginning, não. O média está pensado para, precisamente, que haja um caminho prévio, um caminho anterior das estruturas para estarem minimamente preparadas para esse embate. Isso é claro, portanto, isso que tu estás a dizer é correto. Porque, embora eles não, nas candidaturas de desenvolvimento não obriguem que o filme se produza, ou seja, pode não acontecer, mas eles querem perceber se quem está a concorrer tem um mínimo de noção do que está a fazer e se vai de facto aproveitar o dinheiro para desenvolver projetos, mesmo que depois por algum motivo não cheguem, mas de qualquer maneira, daquilo que sabemos, acho que a taxa de projetos apoiados que não chegam à produção é muito baixa. Estamos a terminar, obrigado. Eu só fazia uma última pergunta, posso fazer individualmente uma a ti e outra a ti. Um conselho, assim, a quem está a começar agora. O que é que tu dirias, Luís, o que é que tu dirias, Sofia? É sempre difícil dar um conselho.
Aquilo que eu diria é que perseverança, tipo, ir até ao fim, ou seja, não é não sucumbir às dificuldades e aos obstáculos, faz parte, é um caminho. Isto é um caminho longo. Isto não é para isto é para maratonistas, não é uma prova de velocidade. Exato. Tentar ir começando, tempo para preparar e para perceber como é que funciona e pedir ajuda, tanto à representante ótima Isso. que nós temos, Susana Costa Pereira, Isso. como mesmo a outras produtoras, tal como nós. Há coisas que se podem partilhar, tanto de experiência como de pequenos textos, pequenas coisas que podem só fazer a diferença, porque às vezes a primeira vez que se olha para aqueles formulários pode parecer chinês e no fundo não é só há ali um clique que ok, é isto que eles querem, está bem, já sei qual é o caminho, então vou tentar e vou por aqui. Só uma coisa, não há comparação possível o que é agora o programa média e a forma dos potenciais interessados quererem avançar, ou pelo menos estudarem a possibilidade de avançar, ou ao limite pensar assim, sou capaz ou não, consigo preencher isto ou não. Não tem nada a ver com o que era quando nós começamos. Atenção, quando nós começamos era bem mais difícil, era um nevoeiro muito denso. E não tínhamos Susana Costa Dias Costa Pereira, peço desculpa, a ajudar. Hoje em dia é bastante mais interessante o processo porque há outras facilidades que não havia antes, portanto Apesar de tudo. Muitíssimo obrigado. Acho que foram excelentes, a conversa foi excelente e acho que são de facto elementos que ajudam a quem está a começar. Era esse exatamente o meu objetivo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos, no mesmo palco.